Vamos lá então. Ponto 10. Né? Então, o que é que nós podemos usar a favor para fazermos com que a mensagem, irmãos, alcance o seu objetivo e as pessoas realmente consigam aí fazer parte dessa igreja? Então, uma preocupação que nós devemos ter com o nosso trabalho de evangelismo, com a nossa preocupação em fazer com que a igreja cresça, é estarmos realmente atentos àqueles que não têm igreja. Né? A nossa preocupação é essa. Eu até falei com os irmãos aqui, irmãos, ó, se você vai evangelizar alguém, você entrega folheto para alguém, você vai convidar alguém, já pergunta, tem igreja? Fica na sua igreja, meu querido. Fica na sua igreja. Né? Porque eu falo assim, ó, quando a pessoa já tem a igreja dela, ela já tem lá os seus vícios, já tem seus hábitos, já tem seus costumes, já tem suas tradições, já tem seus questionamentos, já sabe como se relaciona lá. E quando vem cheia de vício. E aí você vai ter que trabalhar nesse sentido também, não tem problema. Mas é um esforço que você vai exigindo para que a pessoa vai se adequando, se entendendo, vendo como que a igreja funciona. Isso demora um tempo. É ruim? Não, tudo tem as suas vantagens e suas desvantagens. Eu falo assim, ó, é bom que a gente tenha pessoas na igreja e quando já vem com experiência. Mas quando já vem com experiência da mesma linha de pensamento que você. Quando vem com a linha de pensamento totalmente diferente, dá trabalho. Então a gente fala assim, ó, por que é que a gente, quando aceita as pessoas na membresia da igreja, e muitas vezes a gente não batiza pessoas. Mas eu era crente também. Tem irmãos aqui que já passou por esse desconforto, né? Mas pastor, já fui batizado em outra igreja, que não sei o quê. Tá bom, meu querido. Mas lá ensinava assim, 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 assado. Aqui a gente ensina assim, assim, assado. Então esses que vêm, né, já com meio caminho andado, fica mais fácil, porque já conhece a linha de pensamento. Como doutrinariamente a igreja funciona. E quando não tem igreja, é melhor ainda. Sabe por quê? Porque ele não tem vício nenhum. Não tem vício nenhum. É igual assim, a empresa vai recrutar alguém. Quando ela pega alguém com experiência, ela sabe que para trabalhar com aquele indivíduo é mais difícil. Quando ela pega um jovem e ela vai moldando o jovem dentro dos padrões da empresa, fica mais fácil. Então tem empresas que preferem formar o cooperador do que já pegar alguém pronto para inserir no quadro. Na igreja não é diferente, irmãos. No mundo não é diferente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Vai evangelizar, não tem igreja, esforça um pouco mais. Já tem igreja, muito obrigado, que Deus te abençoe. Que paz. Porque tem que ser assim. Então a gente tem que ir mostrando para as pessoas. Se a pessoa tiver interesse em aprender, querer mudar da onde que ela está insatisfeita, tá bom, vem para cá. É assim que a gente vai trabalhando. Então, mas é bom a gente olhar para isso e ver que dentro da sociedade, irmãos, existe muita gente que está sem igreja. E sabe por que estão sem igreja? Porque já passaram por várias igrejas e as igrejas não satisfazem aquilo que ela tem como expectativa. Então elas ficam sem igreja. De repente, vem para cá, cai na graça, e aí é uma outra história. Então, começa a trabalhar com esse tipo de gente. Esse é um ponto que a gente deve estar atento na hora de fazer o evangelismo. Um outro ponto que a gente tem que atentar aí, o 11º, 11º ponto, dentro daquilo que nós, no nosso evangelismo, a gente vai fazendo como diagnóstico, atentar para aquilo que as pessoas deixam como brecha. Nós muitas das vezes esquecemos disto. Se você não veio, você perdeu. Eu já vou fazer aqui mais uma propaganda gratuita, mas benéfica. A Belinha deu uma aula pra gente ontem aqui, que eu me surpreendi com a qualidade daquilo que ela trouxe. Uma por ser jovem, mas com muita profundidade, dentro daquilo que ela se propôs a fazer, que nos auxiliou bastante. Nós, irmãos, devemos atentar para isto. Você vai à rua fazer evangelismo?
Nós muitas das vezes vamos e esquecemos de trazer como diagnóstico aquilo que nós ouvimos ao compartilhar a palavra de Deus. Então a gente esquece de relacionar, esquece de atentar à necessidade do povo, esquece de ver onde é que a igreja precisa trabalhar melhor, tá? Porque a gente não anota. Tá? E se não anota, o que a gente poderia fazer aqui? Olha que coisa interessante. Tá? A gente poderia sair, fazer o evangelismo, e cada um dos irmãos vai fazendo essa anotação. Terminou o evangelismo, o que a gente faz? Vai lá, o que foi que a gente apanhou na rua de informação? Esses são os insights. O que é que você tem pegado para que você possa melhorar no seu evangelismo? E a gente começar a anotar isto. Porque a sociedade sempre passa um diagnóstico daquilo que elas precisam. Mas nós esquecemos muitas das vezes de aproveitar, mesmo estando na rua. Então é bom a gente fazer este diagnóstico. E a partir disto, a gente preparar um evangelismo com uma qualidade mais eficiente. Então, se nós queremos uma igreja que cresça e uma igreja que tenha poder naquilo que faz, tenha autoridade naquilo que faz, a gente tem que acompanhar a necessidade das pessoas. Nós muitas das vezes esquecemos. Olha quanto tempo a gente está fazendo evangelismo. Se nós formos fazer um apanhado daquilo que nós já fizemos de trabalho, a gente não tem nada anotado. E é bom a gente atentar para aquilo que a gente tem feito, para a gente poder adquirir aí resultados melhores. 12º ponto. E esse aqui a gente tem usado, graças a Deus, e a gente já está trabalhando aí. E em breve os irmãos terão aí mais um recurso em atividade, que é a promoção de uso criterioso daquilo que nós temos de mais moderno na tecnologia disponível. Então, você tem muitos recursos. Nós temos aí o Facebook, temos o Instagram, temos outros trabalhos de panfletagem, temos aí a divulgação através de faixa, aí essas faixas a gente vai continuar fazendo. Vamos ver se a gente promove uma divulgação melhor da igreja, para a gente ver se a gente alcança mais pessoas. Então, aquilo que a tecnologia tem disponível, a igreja tem que usar. Porque através destes meios, antigamente, os irmãos que são mais antigos, que estão aí na minha faixa etária aí, de 60 para cima, vão ver que antes, como é que a igreja fazia as pessoas alcançarem a mensagem? A igreja chegava lá, colocava um alto-falante enorme em cima da igreja, e o pastor ficava pregando aqui e um alto-falante lá em cima. Agora você não pode fazer mais isso. Não vai colocar alto-falante em cima de igreja, você vai arrumar uma confusão danada. Depois pararam com isso e começaram a fazer a panfletagem. Distribuir folhetos. E agora, depois o pessoal foi pro rádio, depois o pessoal foi para televisão, agora o pessoal está nos canais de comunicação aí, de mídias. É assim que vai fazendo. E não tem como você correr. Você tem que ir usando os meios para fazer com que as pessoas sejam alcançadas. Então, assim, quando Jesus queria alcançar uma multidão maior, o que ele fazia? Ou ele subia no monte, ou ele colocava todo mundo na praia, entrava no barco, ia para dentro do mar e ficava lá falando. Porque era o jeito de alcançar uma quantidade maior de pessoas. Então hoje a gente não vai subir em cima da igreja e ficar gritando lá em cima, porque não funciona. Mas é interessante nós olharmos para isso. Você tem que usar os meios que facilita as pessoas terem um alcance melhor daquilo que você está falando. Então como é que nós vamos fazer isso? Então, se nós quisermos realmente termos uma igreja que cresça, uma igreja onde realmente a palavra de Deus transforma a vida de pessoas, a gente tem que usar meios. Eu vejo assim, muitos pastores, colegas nossos, pararam de fazer isso que a gente está fazendo. Pararam de fazer. Porque eles dizem que se as pessoas quiserem ouvir a mensagem, tem que ir para a igreja. Não ficar em casa ouvindo, através de celular, através de computador. Aqueles que concordam, aqueles que discordam. Não tem problema. Mas eu prefiro que as pessoas ouçam. Eu prefiro que elas ouçam. Quer estando presente, quer estando ausente. Prefiro que elas estejam em algum lugar ouvindo. Prefiro.
Então, enquanto a gente puder usar aquilo que está disponível ao nosso alcance para fazer as pessoas ouvirem, então, façamos. Tá? Então, eu espero em Deus que a gente vai a cada instante, fazendo com que a igreja faça o seu trabalho e sinta interesse em estar presente. Tá? Porque eu vou falar uma coisa para os irmãos, ó. Aula EAD, né? É bom, não é? Porque você no conforto da sua casa, você estuda. Mas nada substitui uma aula presencial. Por mais chata que ela seja. Os alunos que ficarem em casa fazendo aula à distância, que eu diga. Você não aprende. Porque tem um monte de coisa para te chamar a atenção e te distrair. Então, a igreja ainda é o melhor lugar para que nós possamos nos reunir e fazer com que Deus, através das nossas vidas, seja glorificado. Isto aqui é culto, irmãos. Isto é culto. E culto, a gente não assiste. Culto, a gente oferta. Quem assiste culto é Deus. E a gente tem que aprender isto. Quem assiste culto é Deus. Nós somos adoradores. Nós vamos lá ofertar, nós viemos aqui ofertar um culto a Deus. Então, através deste culto ofertado, Deus, na sua misericórdia e graça, nos alcança. E é bom nós aprendermos isto. A gente tem que trazer as pessoas para cá, não tem jeito. 13º ponto. Nós devemos diligentemente insistir para que pessoas realmente sintam o desejo de estar na igreja. Então, a gente vê aqui os irmãos, a maioria famílias, e estão aqui por quê? Porque tem alguém convidando, tem alguém mostrando, tem alguém chamando. Vamos lá para a igreja, vamos lá para a igreja, vamos lá para a igreja. Isso é bom. Então, a igreja é isto. A igreja é feita de pessoas convidando pessoas para vir à igreja. Então, você fala assim, Jesus passava e uma multidão acompanhava ele. Por que a multidão acompanhava? Porque um ia falando para o outro. E um ia chamando o outro. Vamos lá, o Nazareno está passando ali, Jesus está passando ali, o filho de Davi está passando ali. E quando as pessoas não clamavam, os demônios clamavam. Jesus, filho de Davi, o que você veio fazer aqui? Aí o que estava doente ouvia e falou assim, ih, rapaz, é o filho de Davi que está ali. Corria para lá porque sabia que ia ter cura. É assim que funciona. Quando nós pararmos de chamar, alguém vai agir. Alguém vai agir. Porque na época de Jesus, até os demônios chamavam as pessoas para ir atrás de Cristo. Porque é assim que funciona. Então nós precisamos insistir para que as pessoas realmente venham e façam parte deste grupo. Sinta o desejo de estar na casa de Deus. Então, dentre os pontos que nós podemos ter observado aí para crescimento da igreja, esses são 13 pontos que você pode olhar e tem fundamento bíblico. Entre esses tem mais 13, só que é pontos negativos. O ponto negativo eu nem anotei. Porque, os negativos a gente vai corrigindo depois que aprende os positivos. Então eu espero em Deus que a gente a cada dia, irmãos, vai atentando para isto e vai fazendo com que, através do nosso trabalho, a igreja possa realmente ter crescimento espiritual. Amém? Vamos lá, aula de hoje. Atos capítulo 6, versículo 7. Diz assim, de sorte que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, para promover, irmãos, uma pregação de poder, e é bom que nós atentemos para isto, não tem como você olhar para a igreja e a igreja não estar treinada e capacitada para fazer o trabalho. Irmão, volte até o primeiro ponto aí. Então, o primeiro ponto destas 6 observações é recrutar e treinar o povo para corretamente preparar-se para o culto. Então, quando tem igreja que você chega
E está lá no púlpito. Né? Cale-se. Já viram isso? Tem igreja que está lá. Né? Eu falo para os irmãos. Irmãos, nós, muitas das vezes, esquecemos disto. Eu já falei para os irmãos aqui. Né? Tem coisas que a gente deve aprender a fazer. Né? É ter realmente a prática, ter o hábito de chegar na igreja e primeira coisa que a gente deve fazer quando chega na igreja é parar para orar. Parar para orar. Né? Eu falo para os irmãos assim, olha, não existe quem entre numa igreja católica sem que antes, chegando na porta, qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? A pessoa ajoelha, faz o sinal da cruz e vai lá para o seu lugar e fica quietinho. É? Nós temos que atentar para uma coisa, irmãos. Não tem como, você estando na igreja, a pessoa está aqui orando, falando com Deus, e você entra sem levar em consideração nada disto. Tem alguém orando, irmãos? Para um minutinho. Para um minutinho. Custa nada. Custa nada. Você desconcentra todo mundo que está orando. E olha que essa igreja não faz barulho. Graças a Deus. Né? Mas tem igreja que faz. Né? Então, quando você for visitar alguém e tenha lá, né, o pessoal está orando, respeite. Né? Entra com cuidado. Entra com cuidado. Para um pouquinho. E é bom nós olharmos para isto. Né? A igreja tem que estar educada neste sentido. Tem que estar. Ela precisa ser disciplinada. Né? Então, há o ato de parar, atentar, reverenciar e tomar a atitude de orar pelo culto. Você faz com que aqueles que já estão na igreja tenham ali a oportunidade de sentir mais a presença do Espírito Santo. Nós, como membros da igreja, devemos fazer isto para que outros chegando, você não precise disciplinar. As pessoas vão olhar e vão fazer. Vão olhar e vão fazer. Opa, tem reverência. É bom respeitar. Então, assim, nós não temos o hábito. E a começar em mim. Não estou falando só dos irmãos, a começar em mim. O que é que nós deveríamos fazer? Chegamos na igreja. Falta lá 3 minutos, 5 minutos para começar o culto. Senta no seu cantinho, vai orar. Senta. Hoje nós somos aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. 22 pessoas. Se cada um de nós tivéssemos chegado aqui 5 minutos antes, e se nós tivéssemos parado 5 minutos para orar, 22 vezes 5 dá 110. 110 nós teríamos 1 hora e 50 minutos de oração pelo culto. Já pensaram nisto? Não é isso? 1 hora e 50, né? Porque 2 horas dá 120, deu 110. 1 hora e 50 de oração pelo culto. Se cada irmão tivesse orado 5 minutos. Imagine o efeito que isso faz. Mas nós não fomos educados. Nós não fomos treinados. Mas nós precisamos começar. E a começar em quem? A começar em mim. A começar em mim. Então, em mim, cada um de nós
Não, vamos esperar o pastor começar. Não. A começar em mim. E se nós fizermos isto, certamente, irmãos, a gente começa a colher resultados. Porque quem faz o céu se abrir é a oração. E a gente precisa orar. A gente precisa orar. Se nós quisermos realmente uma igreja forte, uma igreja onde a palavra tenha poder, uma igreja onde pessoas tenham vidas transformadas, é através da oração. E a gente precisa orar. Tá? Segundo ponto. Recrutar e treinar a congregação para adequadamente ouvir e escutar a mensagem. Ah, pastor, que diferença faz? Eu peguei aqui no livro no qual nós temos aqui. Esse livro aqui tem praticamente quase toda a conferência de Westminster. Ele coloca aqui, ó. Ele vai dando pergunta e resposta do catecismo. E aí, catecismo, pastor? Aqui para os ingleses, tudo era catecismo. Então os puritanos usavam muito disto para fazer ali a sua devoção diária, para educar, orientar a igreja como se portar diante de Deus. Então a pergunta 160 aqui diz o seguinte: o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Resposta. Eles vão fazendo pergunta e dando resposta. Ele coloca aqui, ó. Exige dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus. Que meditem nela, conversem a seu respeito uns com os outros, que escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em sua vida. O que é que se espera? O que é que se exige dos que ouvem a palavra? Que quando você ouve, você tenha entendimento daquilo que você ouviu. Eu estou falando com os irmãos, e eu estou ouvindo aqui, ó. Que eu ouço ele 24 horas, um apito no meu ouvido. Eu estou ouvindo ele. Mas eu não dou nem importância para ele, o som que ele faz. Uma hora ele apita alto, outra hora apita baixo, apita de um jeito, apita de outro, mas está aqui. Se alguém falar alguma outra coisa, que eu tenha interesse, eu passo a ouvir de forma diferente, porque aquilo lá tem me chamado a atenção. Então, quando nós trabalhamos com a igreja, nós devemos preparar a igreja para ouvir e escutar aquilo que está sendo ministrado, para que as pessoas realmente ouvindo tenham entendimento daquilo que está sendo ensinado. Nós muitas das vezes, e eu falo para os irmãos, você que é mais novo, você ainda não sabe o que é isto. Não sabe. Mas uma hora você vai saber. Nada que o tempo não nos ensine. Você é novo, é igual criança. O pai está falando um negócio aqui, ele passou correndo, quando ele chegou lá na porta, ele deu a resposta porque ele ouviu o que você estava falando aqui. E aquilo fica na memória dele. Você lembra aquele dia que você está falando lá, não sei o quê, papai, ficou na sua... Ele fala. O velho não. Eu terminei de falar aqui, acabou o culto, pode perguntar 90% do que eu falei aqui, que quando chegar na porta a maioria já esqueceu. Pastor, o que é isso? Eu não faço teste não. Você vai envergonhar muita gente. Ué. Porque é assim que funciona. Por quê? Nós não fomos educados
a atentar para aquilo que está sendo ensinado. Graças a Deus eu estou vendo alguns irmãos na igreja que estão tendo o hábito de, ouvindo, fazer anotações. Isso é bom. Sabe por quê? Porque ele vai poder trazer à memória aquilo que eles ouviram, e que só escutando fugiu. Fugiu. Eu ouvi isto. Eu anotei assim, assim, assim. Opa, isso é bom. Então nós temos que criar o hábito para isso. O que é que se exigia lá com os puritanos? Que eles realmente, ouvindo a palavra, fosse diligente, ao comparar com as escrituras aquilo que tinha ouvido, fazer como faziam os bereanos. Falou, vamos lá conferir, ver se está certo esse negócio, porque senão não vai ficar bom. Então nós, como igreja, nós temos que tomar esse cuidado. Sabe por quê? Porque se nós fizermos isto, aqueles que virão terão os mesmos hábitos. Terão os mesmos hábitos, terão os mesmos cuidados. E aí a gente começa a formar pessoas mais conscientes. A gente começa a fazer pessoas mais preparadas. Pessoas começam a formar cristão com mais qualidade. A preocupação deles era esta. E nós muitas das vezes esquecemos disto. Terceiro ponto. Instruir. Fala? Instruir os pais sobre como conduzir um grupo familiar após o culto. Então, e as pessoas aqui, nós como pais, e aí eu falo para os irmãos, vou eu novamente dar uma paulada na minha cabeça. Quantas vezes eu falho nisto? Perguntar, e aí? O que você viu lá no culto? O que você aprendeu? Viu alguma coisa interessante? O que chamou a atenção? Você faz isto? Se nós não fazemos, a gente deixa de motivar o outro a prestar atenção naquilo que ele ouviu. Então a preocupação da igreja era justamente esta. Fazer com que perguntas chaves a respeito da mensagem pudessem ser pensadas para quando estivesse parado conversando depois do culto, tá ali chamando a atenção. Para quê? Para que a mensagem pudesse ficar na memória. Pudesse. Já pensou se nós tivéssemos o hábito de fazer isto? As pessoas aproveitariam bem melhor o culto. Aproveitariam bem melhor as mensagens pregadas. E as pessoas teriam aí um conteúdo bem melhor na hora de evangelizar. Nós esquecemos disto. A começar em mim, eu falo para os irmãos, só um momentinho, você a começar em mim, tenho deixado muito a desejar. Porque a gente vai achando que as pessoas vão tendo interesse sozinho e não vai. A gente precisa despertar nas pessoas este interesse. Como que a gente faz isso? Dentro de casa. Dentro de casa. Aqui eles colocam, fazer grupo familiar, os pais aqui é pai e mãe. Despertar nas pessoas esse desejo, esse interesse. Então trouxe o filho para a escolinha? Trouxe. O que você aprendeu lá? O que você fez? Assistiu a escola dominical? Olha, você viu isso? O que você achou interessante? Olha, o pastor falou isso, o irmão falou isso, não sei o que compartilhou isso. E aí? Já pensou se nós fizéssemos isto? Mas nós não fazemos. Então quando a gente ou quando a gente deixa de fazer, a gente perde na qualidade. Fala, irmã Fernanda. Bom dia, irmãos. A minha mãe, ela é alfabética. Então, assim, ela prestava muita atenção no culto e por ela não conseguir ler, então ela prestava muito mais atenção ainda. E quando chegava em casa, ela sempre perguntava pra gente o que a gente tinha aprendido. Então a gente já sabia que ela iria
ia perguntar. Então a gente prestava atenção. E isso estimulava a gente a querer aprender. E tem versículos, e ela colocava nós três para ler o versículo e falar sobre o versículo. E esses versículos, igual o pastor estava falando da memória, essa memória de longo prazo ficou na minha cabeça. Hoje, igual o pastor falou, eu tenho dificuldade de decorar, mas aqueles que eu decorei quando adolescente ainda está na minha cabeça. E lá em casa também, Floriano sempre pergunta para mim e sempre pergunta pro Arthur o que a gente aprendeu e isso, e a gente às vezes vê o ponto, o que eu acho sobre aquilo, o que ele acha sobre aquilo outro, e quando a gente também morava com a minha mãe, a gente tomava café e a gente conversava sobre a palavra de Deus, e muitas vezes quando a gente chegava na igreja falava sobre o mesmo assunto no culto. Então você orando em casa, como o pastor falou, né, de começar a orar aqui, eu acho que a gente tem que começar a orar desde casa, para que o Senhor esteja abençoando a nossa ida, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e estar atento, porque muitas vezes quando meu pai não era salvo ainda, a gente conversava algumas coisas e ele discordava. E às vezes ele ia para a igreja com a gente. Quando chegava lá, o pastor falava a mesma coisa e tirava a dúvida sobre o assunto. Até que um dia ele se converteu, né? Então é muito importante mesmo. Amém. Tá aí, ó. O efeito que isso faz. Assim, eu como pai, eu peco. Porque meu pai, no tempo que eu conheci meu pai nunca deixou de fazer culto em casa. Meu pai sempre fez culto em casa de manhã cedo, sempre. Com os que tinham. Quem saía para trabalhar, saía, mas os que ficavam tinha que ouvir. Mas é interessante isso. Quarto ponto. Então, irmãos, recrute e treine a igreja para orar por pregação de poder. Então aqui, ó, recrutar é você pegar aqueles que estão disponíveis, e treinar as pessoas para orar. Irmãos, é necessário a igreja orar. É necessário. Não tem como, irmãos. Se trazer alguém aqui à frente, o Espírito chamar alguém para ministrar a palavra, e se a igreja não estiver orando por aquele que ministra, nós corremos o risco mais de ouvir aquilo que é do homem do que ouvir aquilo que é de Deus. Então nós devemos orar para que quem ministra a palavra fale aquilo que o Espírito Santo realmente tem colocado no seu coração. Mas não sabe falar nada, não tem problema. Deus usou a boca até da mula de Balaão para falar com ele. Esquenta a cabeça. Foi por isso que quando o Senhor enviou os discípulos para pregar, falou assim, não esquenta a cabeça com o que você vai falar. Mesmo que seja queixo duro. Porque quem vai colocar a palavra na sua boca é o Espírito Santo. Então você traz um camarada aqui, queixo duro, igual eu, cabeça dura, tem dificuldade para entender. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Incrédulo muitas das vezes. Mas quem faz você falar aquilo que quem chamou você e deu a você a responsabilidade de falar, quem chamou vai colocar palavras na sua boca. E palavra que toca no coração das pessoas e faça as pessoas entender a vontade dele, não a sua. É assim que funciona. Então a igreja precisa orar. Precisa orar. Então dentro deste ponto, primeiro, a igreja tem que orar por quem ministra a palavra, para que a graça de Deus possa realizar o chamado. Então Deus chamou, irmão. Colocou alguém aqui, seja o pastor, seja um irmão que assumiu a responsabilidade de estar aqui. Ore. Para que Deus realmente coloque na boca deste homem aquilo que você tem como desejo de ouvir. A igreja precisa procurar pessoas, Irmãos, precisa. Mas eu não consigo. Tá bom. Procura parceiros de oração diária.
para orar pelo ministério da igreja, para orar pelos trabalhos da igreja. A igreja precisa de pessoas que oram. Precisa. E a gente tem que fazer esse trabalho. Ah, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Tá bom, chama alguém. Arrume parceiros de oração, para que você realmente tire um tempo e ore. Mas precisa orar pela igreja. Precisa orar pelos trabalhos da igreja. Precisa orar por aquele que ministra a palavra. Precisa orar por aqueles que estão visitando a igreja. Precisa. Ore. Assim que você chegue na igreja, ore. Vai começar o culto. Tá lá. O culto começa às 6 horas da tarde. Se der, irmãos, chegue aí um minutinho antes. Chega uns minutinhos antes. Para ali no seu cantinho. E ora. Ora a Deus. A igreja precisa orar. Se nós não fizermos isto, as coisas não andam. Procura momentos durante a semana para orar pela igreja. Procure. Se você tirar 5 minutinhos, já vai fazer uma grande diferença. Mas a gente precisa orar. Precisa. Você vai começar a arrumar problema? Vai começar a arrumar problema. Faz parte. Mas precisa orar. Então, a cada dia, nós precisamos querer ter pessoas na igreja que orem. Quinto ponto. Você precisa convocar pessoas para que orem, para que a igreja tenha um reavivamento. Isso aqui não é pentecostalismo. Não. É a igreja realmente sentir a presença de Deus na mensagem ministrada. Isso é reavivamento. E a igreja realmente sentir o desejo de buscar a Deus. Sentir o desejo de fazer a vontade de Deus. Então hoje, irmãos, nós estamos aqui. Nós vamos para casa, vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra e a gente segue a nossa vida. Segue. É vida que segue. Como diz o ditado popular, é fila que anda. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui por pouco tempo. E um dia nós não estaremos aqui. Então, se nós deixarmos aqui um legado para aqueles que ficam até a volta de Cristo, que realmente continuem motivados, animados a continuar fazendo a vontade de Deus, a igreja continua crescendo. Mas se nós não deixarmos, daqui uns dias, daqui uns tempos, nós estaremos igual vários países da Europa, com centenas e milhares de igrejas fechando todos os dias, sendo abandonadas, porque não tem mais fiéis. Não tem mais fiéis. Graças a Deus, ainda hoje, nós estamos aqui, tendo a oportunidade de falar e animar os irmãos, motivar os irmãos a estarem aqui. Mas a gente precisa querer que a igreja continue viva. Como é que a igreja vive? Através de oração e sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós não despertarmos nos irmãos esse desejo, nós corremos o risco de termos no futuro um sério problema. Mas nós precisamos. Sexto ponto. Nós precisamos realmente ter entendimento que para a igreja realmente ter uma palavra, ter uma pregação de poder, é necessário responsabilidade. Não só do que prega, mas de toda a igreja comprometida com o trabalho. Quem prega tem que ter responsabilidade. E aqueles que participam do trabalho, se quiser realmente fazer com que as coisas fluem, as coisas andem, nós precisamos, irmãos, investir tempo em oração. E é oração humilde. Oração onde as pessoas realmente se colocam, um tempinho de joelho diante de Deus e ora a Deus realmente.
clamando por misericórdia, para que a igreja realmente consiga êxito no papel que lhe foi atribuído. E o nosso papel não é outro. E eu já falei para os irmãos aqui, a nossa guerra, ela é espiritual. Né? Tem dois mundos se opondo um ao outro. Tá? O mundo das trevas e o mundo da luz. Tá? É a luz querendo tirar das trevas e as trevas querendo tirar da luz. O tempo todo vai ser assim. Até Cristo voltar e dar um basta nisto. E um dia ele vai voltar. E nós só conseguiremos êxito, só conseguiremos vitória, se nós realmente estivermos humildemente nos colocando diante de Deus em oração, rogando para que realmente a manifestação do poder de Deus aconteça na vida de todos nós. Todos nós. Quer uma igreja de poder? Quer uma igreja que cresça? Quer uma igreja que transforme a vida de pessoas? Então, a começar em mim. Vamos orar. Vamos orar. Para que realmente a nossa mensagem não só transforme as nossas vidas, como também transforme a vida de outros. E para que pessoas sejam transformadas, tem que eu também ser. Porque se eu não for, não adianta. Então nós temos que orar. E eu espero em Deus que nós possamos a cada instante fazermos isto. Tá bom?